Bairrista Futebol Clube, começando aqui na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Um programa que a gente apresenta todos os dias e que hoje tem um convidado especial. Aliás, na bancada, Kleber Grabowski dos Santos, Luiz Carlos Silveira Martins, Fabiano Baldassi. O nosso convidado especial do programa de hoje é Paulo Luz, o novo vice de futebol do Grêmio, já que o Grêmio tem, neste sábado, a sua primeira decisão no ano, é isso, né? Primeira decisão no ano. Ah, não, teve lá contra o Pelotas. Mas no Campeonato Gaúcho. Gosta muito de dizer Luiz Carlos Pereira. Silveira Martins. Paulo Jorge Luz. É mesmo? Paulo Jorge. Correto. Paulo Jorge Silveira Luz. Tem o mesmo Silveira. Paulo Jorge não era o nome de um bandeirinha que te irritou? Muito não. Todos irritados. Paulo Jorge Alves? Não foi? Não era Paulo Jorge. Foi o Paulo Jorge Alves, naquele lance lá do jogo contra o Palmeiras, no Olímpico. O Cacau nunca reclamou de arbitragem. Não. Gostava do Pereirão. É? Tu reclamou muito desse Bandeira, mas ele não foi tirado do quadro porque ainda não era o Noveleto, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e tu não era atendido. Não respeita o convidado. O programa começou quente. RDC TV, canais 24 e 524 da NET, claro, e ainda nas plataformas. Hein, Edu? Diz pra nós as plataformas digitais do Bairrista. Twitter, Facebook e YouTube do Bairrista, Twitter, Facebook e YouTube da RDC TV, Silvio Benfica. Bom, vou desmascarar agora uma dupla aqui. Porque o Paulo Luz, o novo vice de futebol do Grêmio, está acompanhado do Márcio Neves, assessor de futebol do Grêmio. Conta o Márcio Neves. Márcio Neves da Silva, grande Márcio. É. Márcio Neves. Pois houve, Kleber, e eu acho que... Não, Márcio Neves é filho de um grande gremista. Sim. Doutor Luiz Ney Rezende da Silva. Mas ele nunca vai ser igual ao Luiz Ney. É mesmo? Não vai, não chega lá nunca. Eu acho que foi... O Luiz Ney é craque. Eu acho que foi na gestão do Kleber Grabowski, no Plantão Gaúcha, quando eu apresentava, e tinha como... Olha esta, ô Cacalo. Ouve essa aí, Cacalo. 96. 96. Eu apresentava o Plantão Gaúcha e tinha como estagiários, né? Isso, eram os dois estagiários de produção. Fabiano Baldasso e Márcio Neves. O que tu acha disso? Isentos, os dois. Os dois O isentos. rádio é uma fraude, cara. O rádio é uma grande fraude, cara. Os dois isentos. Baldasso, Imagina. qual é a tua avaliação do Silvio Benfica como gestor do teu estágio ou como... Bullying. Bullying? Bullying completo o tempo todo. Cobrando sempre. Sempre. Assim não vai dar certo. Não. Assim, Uma vez eu entrei no melhor ar, ou tu sai. Uma vez eu entrei no ar com o Silvio Benfica, eu pensei, hoje eu vou puxar o saco do Benfica no ar, né? E aí eu abri um boletim no Plantão Gaúcha de noite dizendo o seguinte: Benfica, eu te ouço desde que nasci. E ele, não aprendeu ainda, né? Bom, mas o tempo passou, quem sabe tu tenha aprendido alguma coisa. Deixa eu só cumprimentar Paulo Luz. Seja bem-vindo aqui e sucesso no trabalho no Grêmio. Obrigado. Lá. Eu acho que o microfone está aberto aqui, Paulo. Deixa eu ver. Está aberto, né, o microfone? Está funcionando? Bem perto da boca. E vamos bater um papo aí a respeito das questões do Grêmio. Vamos começar pelo Internacional em função do jogo de ontem, mas daqui a pouquinho tu e o Cacalo vão falar, porque quando é jogo do Inter, o Cacalo não diz nada. Aproveitando a presença do Dr. Paulo Luz aí, vamos começar pelo Internacional. E o Cacalo certamente não viu o jogo do Inter, né? Certamente não viu. Daqui a pouco ele faz uma tese completa sobre o jogo, mas vai dizer que não viu o jogo. Eu não vejo jogo de pré. Onde o senhor estava ontem, Cacalo? Cinema. Estava vendo o filme 1917. Filme premiado aí no cinema. Aliás, coincidentemente, o último ano que o Inter ganhou alguma coisa. Faz tempo isso aí. Baldasso, o que achou? Cara, os números do jogo mostram uma posse de bola avassaladora do Internacional. Tem uma música do Legião Urbana, do grande Renato Russo. Quando o Baldasso se agarra em Legião Urbana para justificar o desempenho do Inter é porque a coisa foi mas vocês vão entender. Tem uma letra do... Tem uma letra... Tem uma letra do Renato Russo que diz o seguinte: existem muitos formatos que só têm verniz e não têm invenção. O time do Internacional ontem foi um time que trocou a bola muito bem, teve 65% de posse de bola, algo que não acontecia com o Tolima em casa há muito tempo na sua história. E o Internacional, dono das ações de volume de jogo, porém, uma posse de bola improdutiva. Sim. E esse é o grande dilema, porque esta não é a característica dos times do Cudê. Ao contrário, o Cudê nem gosta de posse de bola. O Cudê é um treinador que prepara times com verticalidade. O Cudê tem obsessão em ver os seus times entrando na área. O Internacional ontem foi ter uma oportunidade de gol aos 45 minutos do segundo tempo. O Internacional não consegue ter o penúltimo lance. O Internacional não consegue a assistência. Não consegue fazer com que os jogadores apareçam na cara do gol com a oportunidade clara de gol.
O Inter não conseguiu este refino ainda para que as coisas se sustentem ofensivamente. A posse de bola do Internacional, ela é avassaladora, mas ela é improdutiva. E graças a Deus, eu ouvi do treinador ontem na entrevista pós-jogo, o termo que ele utilizou mostra que ele tem consciência. Ele falou em profundidade. Está faltando profundidade. Este é o desafio dele. E agora? E eu não vou falar isso agora e nós vamos falar durante o programa. Como fazer isso? Troca de peça? Acho que a função, não o Lindoso, mas a função executada pelo Lindoso tem que ser severamente discutida. Me faz uma gentileza, tu pode passar aquele bloquinho para mim com as anotações aqui? É teu? É meu? Tem anotações aqui. Mas eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre o que fazer, mas mais do que isso, tu estás criticando o técnico do Internacional? Não, eu estou dizendo que ele tem que evoluir. O time do Internacional precisa evoluir ao que ele, Cudê, já fez a vida inteira. Esse time que está jogando não é o time do Cudê, e o Cudê sabe disso. E aí nós vamos discutir a função hoje executada pelo Lindoso. Gente, o Lindoso é um bom jogador, o Lindoso é um belo homem de abertura de meio campo. No ano passado, quando o Dourado se machucou, nós entramos em pânico, o Lindoso entrou e deu conta do recado. Nós éramos dependentes do Dourado e deixamos de ser por causa do Lindoso. Acho que o serviço de sustentação da abertura do meio campo é bem executado pelo Lindoso, porém, esta função centralizada de meio, ela tem que ter alguma capacidade que seja de aproximação para fechar o trabalho de meio campo e assistir aos atacantes. E o Lindoso não tem característica para isso. Mas uma questão principal se alevanta. Com ou sem D'Alessandro? Com o D'Alessandro. O D'Alessandro é titular, o D'Alessandro foi preservado ontem. Não ia jogar 3 decisões em 8 dias. O D'Alessandro é titular. E aí, Silvio Benfica, eu te digo o seguinte. Pesquisando, pensando, dormi pouco essa noite, pensando em que tipo de solução o Internacional poderia encontrar para esta função que hoje é executada pelo Lindoso. Eu tenho uma pergunta antes disso para ti, Baldasso. Por que não usar o banco de reserva? Por que fazer uma substituição? Ontem o Cudê foi perguntado isso depois do jogo e ele perguntou para o repórter Eduardo Deconto o seguinte, tá, que substituição tu faria? Ele perguntou para o repórter. E o repórter disse para ele, o Potker, por exemplo, e aí o Cudê respondeu, no lugar de quem? Do Lindoso? O Cudê sugeriu o Lindoso. E o repórter disse, pode ser. Tu não acha que o empate era um bom resultado? Ou seja, a manutenção do Lindoso e o não complemento das outras possibilidades de alterações do time foi porque ele queria o empate. Quando o técnico pergunta ao entrevistador, isso é um mecanismo de defesa. Sem dúvida. Quem tem que perguntar é o entrevistador e o técnico tem que responder. Esta é a base de uma entrevista. Agora, se o técnico devolve, ele de alguma forma está se defendendo. Completando, só há, depois de muito refletir, só há um jogador no grupo do Internacional com a possibilidade de fazer isso que eu acho que é o ideal para onde o Lindoso está jogando. Sustentação de meio e chegada com qualidade. Só um jogador no grupo todo do Inter. Quem é? Ele se chama Praxedes. Só. Não há outro para fazer isso. Com 17 anos. Trabalha como? Assim, tem que ser com ele, porque o Praxedes é o jogador que vai te dar isso que o Lindoso dá na abertura do meio-campo e ele tem capacidade de agregar no complemento do trabalho de meio-campo para chegar com qualidade na frente. Tá aí a cobertura. Ele sabe fazer. Ele faz isso, ele fecha bem. Ele fecha bem o setor de abertura do meio-campo e ele chega. Essa é a função que seria desempenhada por aquele chileno que joga lá na Alemanha, que eu me recuso a dizer o nome. Tá? Essa seria a função ideal. Esse seria o cara ideal para fazer isso, mas o Praxedes é o cara no grupo hoje que pode fazer isso. Já quero ouvir o Cacalo e quero ouvir o Kleber também com a opinião. O que está errado no Internacional, então? É o treinador eu disse, já quero ouvir, ele veio. É o treinador errando porque não tem recursos humanos para colocar no time, ou é o time que foi mal montado? Ajuste. O Internacional não tem nem um mês jogando na temporada. É ajuste. O Cudê é um bom treinador, o trabalho é bem executado e nós estamos percebendo agora as evoluções e os progressos que precisam acontecer. Sem terra arrasada. Não vão implementar isso nesse momento. Estão tentando implementar terra arrasada no Internacional nesse momento. É um trabalho, sistema. Todo o sistema azul do Rio Grande do Sul que protege só o Grêmio. Então, assim, ó, o Internacional está seguindo o seu trabalho. Nós, colorados, conseguimos apontar o que está acontecendo e vamos trabalhar a evolução. O Cudê percebeu e assim a evolução vai acontecer. Só os colorados apontam, Benfica? Hã? Só os colorados apontam o que está acontecendo? Eu não sei, eu vejo... O Guerrinha apontou ontem. Eu vejo jornalistas também falando a respeito disso. Mas respeito também o que esses devaneios, essas loucuras do Fabiano Baldasso, com perdão da palavra. O ano passado, mas eu tenho uma pergunta para ir para o Baldasso. O ano passado, quando a gente tinha um programa nos domingos à noite, quando se falava no Internacional
e na falta de uso dos jogadores da categoria de base, eu te provocava sobre isso, tu dizias, calma, calma, é preciso calma, eles estão sendo trabalhados. E eu falava de garotos de 20 anos de idade. Agora, nesse momento, tu estás entendendo que a solução para o meio-campo do Internacional é um garoto de 17 anos de idade. Com que baldaço eu fico? Tu fica com o baldaço que considera alguns jogadores fora de série e sem necessidade de uma complementação tão minuciosa de trabalho de base. O Praxedes é um fora de série. Então tem que entrar. Esse tem que entrar. Atenção, técnico do Internacional. Fabiano Baldasso está dizendo que o Praxedes é a solução para o meio-campo do Internacional. Kleber Grabowski, o jogo? Olha, se fizer um mapa de calor do Internacional, o Internacional não pisou na área do Tolima, né? E o que me preocupa é o seguinte, o Kudê tinha um mês para preparar o time para o jogo contra a Laú, né? E saiu relativamente bem, né? Empatou lá e venceu no Beira-Rio. Até correu um certo risco no segundo tempo, porque não matou o jogo logo, o gol do Marcos Guilherme saiu no final. Mas o que me preocupa é que de jogo para jogo o Internacional evolui, né? Ontem o Internacional conseguiu ser pior que o Tolima no primeiro tempo. E não por mérito do Tolima, mas basicamente por incapacidade do Internacional de jogar bola. Mal articulado, os laterais muito ruins. Eu não consigo me convencer que o Internacional vai ter progresso e qualidade, principalmente com o Rodinei, né? Tem gente que gosta do Moisés, o Fabiano gosta do Moisés. Eu vejo os dois laterais do Internacional com muita saúde e pouca qualidade técnica. O Marcos Guilherme não acrescentou nada e o Internacional continua com um problema crônico, que é o Paulo Guerreiro desassistido. Acho que ele já está se irritando, né? Não só com o mau desempenho dele, mas com o coletivo do Internacional, que não ajuda. E ontem, eu posso até falar uma barbaridade, o Musto e todo o sistema defensivo do Internacional muito mal no primeiro tempo, mas a recuperação e o equilíbrio do Inter ao longo do jogo passou também pela própria recuperação do Musto, que no segundo tempo soube compor melhor com o Lindoso, né? E o Internacional conseguiu avançar as linhas e tirar o Tolima do seu campo. Cresceu também o Bruno Fux no segundo tempo, que é o menino, ainda vai oscilar, mas salvou o Internacional em determinado momento. E para mim o melhor jogador do Internacional ontem foi o Bosquilha. Bosquilha foi o jogador que esteve mais próximo daquilo que eu espero de um homem de meio campo do Inter. Que chegue, que procure a verticalidade, que tente encontrar o companheiro na área. E o Kleber tem razão. O Guerreiro, nesse momento, eu me recuso a criticar o Guerreiro. Porque o Guerreiro está desassistido. Em Baldasso, o Bosquilha jogou sozinho ontem, no primeiro tempo. Sim, e no segundo tempo, quando o time meio que se juntou com ele, que teve um pouco de trabalho coletivo, troca de bola, ele já não tinha tanto fôlego. As duas chances de gol do Inter foram pelo Bosquilha. E as duas de fora da área. Eu vou propor uma coisa para vocês. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Internacional, inclusive com alguns lances aqui para que a gente possa comentar. Porque a minha tarefa, uma das tarefas hoje é provocar o Baldasso até o final do programa. Mas também, ao mesmo tempo, te dando a chance de brilhar de novo. Não tem problema. Coisa que não é normal nessa tua vida. Ninguém apanha mais do que eu no Rio Grande do Sul. Eu estou preparado, eu sou o Rock Balboa. Tu achas que tu é um mal necessário? Eu sou um mal necessário para o Rio Grande do Sul. Eu sou o Rock Balboa, eu apanho e fico mais forte. Tu acha que a torcida do Grêmio gostaria de ter ao lado dela, não? Mas não tenha dúvida, o sonho do Grêmio é me ter como torcedor. Infelizmente não houve. Quem sabe numa próxima, futura geração, eu seja gremista. Posso contar um bastidor aqui? Conta. Teve a banda que participou do programa do Paulo Brito na véspera. Eu estava ali fazendo uma correria ali, os caras, que lá o Baldasso. Ele se ferra muito, né? Se ferra assim. Hoje ele vai se ferrar feio. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Quem mais defende o Baldasso aqui sou eu. Cacalo, eu sei que tu estavas no cinema ontem, mas evidentemente que tu foste abastecido pelas tuas redes sociais sobre o jogo do Internacional. Pessoal do Hospício Tricolor. A partir daí, o que tu falas? Que é? Tu tá sobre o jogo do Inter, rapaz. Olha o jogo. Qual a tua avaliação sobre o jogo do Internacional? Foi muito bom resultado. Conseguimos empatar fora, mais uma vez. Mas tu dissesse aqui que seria 6-0. Porque eu sigo muito os analistas, os especialistas em futebol. E eu ouvi que o Tolima era um lixo. Lixo perde por 6-0. Não sei se vocês concordaram que o Tolima é um lixo. Vendo o jogo de ontem. É ruim. O Tolima é ruim. Olha aí, viu, Baldasso? O Tolima é ruim. O Tolima tem dificuldade para trocar 3 passes em casa. O Inter tem que ser melhor que o Tolima. Então é um lixo. Não é lixo. Mas é um time mediano da Colômbia, não é um grande time da Colômbia. E ontem o que a gente estava... Entre 20 está em 13º no Campeonato Colombiano. Tu acompanha? Aliás, eu queria dizer... Não, só um pouquinho, tem uma informação aqui. Redes sociais. Acompanha o Campeonato Colombiano. Mas todos os domingos eu ouço o Campeonato Colombiano. Ontem fui imensamente atacado, tu não sabe disso, fui imensamente atacado nas redes sociais pela torcida do Caxias. É mesmo? Porque eu disse que
o Grêmio vai ter imensas facilidades no final de semana contra o Caxias, que eu desrespeitei o Caxias. Eu queria dizer que vocês têm razão, que eu desrespeitei, e vocês têm que dar resposta para mim. Vocês têm que dar essa resposta para mim. Me dá nos dedos. Me dá nos dedos dentro do campo. Mostra que eu sou um imbecil. Mostra que eu sou um imbecil no final de semana. Bairrista Futebol Clube, parceria RDC TV e Grupo Bairrista. Edu Santos e a nossa interatividade, Edu? Muitos recados, Silvio, muitos recados na nossa live e muitas críticas ao desempenho do Inter ontem. Desempenho do Musto, o César Silva, tirem o Musto, só isso que eu peço. Isso não foi mal, não. Não foi mal. Tá. Críticas ao Lindoso e o Everaldo Simões da Silva diz: está de brincadeira esse treinador. O Heraldo Enzim disse: time com 5 zagueiros, nunca tinha visto isso. E o Guilherme Lunardelli diz: Musto é o furo do time, Lindoso na primeira do meio campo. Não dá para falar em furo agora, que dá Então problema. tá. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o jogo do Internacional e a decisão da quarta-feira da semana que vem. Tem chance do Porque Odair... antes disso... Tem chance do Odair voltar? Daí foi eliminado lá na primeira fase da Sul-Americana. Pois é, por isso mesmo. Bom, porque agora a questão é o Grêmio, que tem uma decisão no próximo sábado à tarde em Caxias do Sul, diante do Caxias, decidindo o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Quem ganhar, Edu, já está direto na decisão do Gauchão mais tarde. Na final do Gauchão, exatamente. Lá no mês de abril. O primeiro turno a taça Coronel Evaldo Poeta, o segundo turno a taça Francisco Noveleto. Eu olhei para o Cacau, porque ele é um admirador do Francisco Noveleto. E os vencedores dos 2 turnos disputam a final. Tu acha que algum dia nós teremos a taça Luiz Carlos Silveira Martins, a taça Cacalo ou não? Provavelmente sim, na Copa do segundo semestre. Essa eu vou querer ganhar. Essa eu quero ganhar. Essa que homenageia grandes nomes do Rio Grande do Sul. Perfeito, nomes vivos, no caso? Não, aquela lá é de nomes que já nos deixaram. Não, mas então tu está matando o Cacalo, rapaz. Exatamente. Não. É um desejo... Não, Baldasso, qual é o desejo que tu recebe nas tuas caravanas? Todo mundo quer matar o Cacalo, mas eu quero o Cacalo aqui saudável do meu lado para ver tudo que vai acontecer depois dessa reconstrução. Cacalo, perdão pela brincadeira. Até quando vai a reconstrução? Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, está aqui se divertindo com tudo isso. Também foi ao cinema ontem à noite, não assistiu o jogo do Internacional, Paulo? Só aproxima o microfone bem aí. Eu estava retornando da praia, buscar minha família, e ouvi pelo rádio e vi um pouquinho no final. Perfeito. Analisa alguma coisa ou fica por aí? Não, deixa para o Cacalo. Deixa para o Cacalo. Bom, Paulo, assumisse um cargo importante, vice-presidente de futebol do Grêmio, já pegando esta decisão do sábado que vem, mas num momento, e eu vou fazer essa pergunta porque isso foi tratado aqui no programa. Nós falamos muito a respeito do programa em função de tudo aquilo que se faz no envolvimento, e temos assim, de liderança dentro do Grêmio. O que se diz, o que muita gente da torcida, especialmente fala, da torcida de um modo geral, é que o Grêmio tem 2 donos, 2 que mandam, digamos assim. Romildo Bolzan e Renato Portaluppi. Ou Renato Portaluppi e Romildo Bolzan. Aí nós conversando aqui, eu disse, mas o Paulo, todos nós dissemos, ele não vai aceitar um cargo de vice de futebol do Grêmio, que é tão importante historicamente, apenas para ser uma figura decorativa. Então, como é que tu analisa isto que foi dito e quais são, na realidade, as tuas funções, o que tu pretendes fazer como vice de futebol do Grêmio, Paulo? Benfica, eu vou me permitir te pedir licença para fazer um parênteses antes de eu te responder. Pois não. Primeiro, saudar os jornalistas da bancada, o Krabalska, o Edu, o Baldasso e a ti, principalmente, mas gostaria de fazer uma referência. Perfeito. Primeiro, a essa estrutura da RDC TV, eu estou realmente encantado, ao programa de vocês, ao Bairrista, que eu, quando posso, assisto de casa, mas a minha referência especial eu quero fazer ao presidente, para mim, sempre presidente, Luiz Carlos Silveira Martins, Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o Cacau. Para quem não sabe, eu sou conselheiro desde 1989. E a minha primeira oportunidade de trabalhar no Grêmio foi sob a presidência dele, na diretoria de patrimônio. E o meu debut, a minha oportunidade de aparecer perante o Conselho Deliberativo e as principais lideranças do clube, ocorreu em 1998, num banquete que nós fizemos todos os anos, homenageando o Campeonato Farroupilha de 1935. Perfeito. E que eu, surpreendentemente, ao receber a programação e o convite para o banquete, constava lá como orador oficial dessa festa, o Paulo Luz. O Cacalo nem me consultou, por razões que depois ele me comentou, obviamente, mas na ocasião eu não sabia. Eu fui convidado e foi um banquete muito bonito, feito
na antiga churrascaria Mosqueteiro, e ali praticamente eu comecei a surgir, de certa forma, com uma liderança um pouquinho mais enaltecida ou reconhecida nas hostes do Grêmio, né? Então, Cacau, vir a esse programa e te rever, e quero não só dizer da minha satisfação de estar aqui, né, com muito prazer, te saudar e, inclusive, aproveitar, isso eu já fiz pessoalmente para ele, mas no dia posterior ao anúncio da minha escolha, o Cacau escreveu na sua coluna uma manifestação que me sensibilizou profundamente e que eu quero aproveitar aqui para te agradecer agora, publicamente, aproveitando este canal. Nem precisa, Paulo. Sabe que eu até digo, Benfica, quando eu convidei o Paulo Luz para ser orador daquela solenidade em 1998, eu hoje me sinto um visionário. Hoje é o homem que comanda o futebol do Grêmio. Um abraço, boa sorte, Paulo. Muito obrigado. Respondendo à tua pergunta, Perfeito. A minha relação com o presidente Romildo começa na eleição do Dr. Fábio Koff. Dr. Fábio candidato, numa eleição que nós sabíamos que seria dura, especialmente dentro do Conselho Deliberativo, e eu fui convidado por uma série de circunstâncias para coordenar a campanha. Assim que foi escolhido o Conselho de Administração, os 6 nomes, eu disse para o Dr. Fábio que eu entendia que um dos vices tinha que ser o coordenador, até pela dimensão política daquele momento, e ele me perguntou, mas tu sugeres alguém? Eu digo, olha, eu não o conheço muito pessoalmente, mas é alguém que foi prefeito de Osório, por 4 mandatos, que presidia, na ocasião, um partido que tem relevância na história, na trajetória política do Rio Grande. É uma pessoa que tem sensibilidade política e, certamente, eu me entenderei bem com ele. E assim eu fui. Então, a nossa relação começa em meados de julho, agosto de 2012. Dr. Fábio eleito, eu fui convidado para ser secretário-geral da gestão do Dr. Fábio, passei a conviver com todos os vice-presidentes. Quiçá os interesses, os desígnios, enfim, o presidente Romildo é ungido candidato numa reunião do Conselho de Administração que eu estava presente, e recém-encerrada a reunião, ele me chama para um lado e me convida para mim coordenar a campanha dele, o que eu recebi com uma honraria e também, de certa forma, com um reconhecimento e prestígio. E nos primeiros 2 anos de mandato dele, foram aqueles anos de maior dificuldade, 2015, nós só fomos ganhar a primeira Copa do Brasil em 16, e nós fomos nos aproximando, fomos, né, tendo assim, uma convivência muito fraterna, uma convivência muito leal. Né? Ele, ao concorrer pela 2ª vez, e quem conhece os membros do Grêmio, o presidente Cacau sabe bem disso, né, eu não estava nas cogitações de integrar o Conselho de Administração, até porque eu havia também ajudado, entre outros companheiros, a conduzir aquele processo político, que era a eleição do Conselho, dos integrantes do Conselho Deliberativo, e, surpreendentemente, eu recebi um convite no dia, que era o dia fatal de escrever as chapas, para mim também compor. Então, eu passei a ser vice-presidente, então eu tenho 3 anos, estamos iniciando o 4º, eu sempre tive uma convivência muito próxima, muito leal, e fui agora surpreendido com esse convite. O que eu disse na minha resposta e na minha apresentação? Então, o presidente me conhece, se vocês forem ver nas entrelinhas o que ele disse, ele disse que realmente eu sou uma pessoa de trato fácil, eu sou uma pessoa de um bom convívio, eu tenho realmente um espírito conciliador, mas eu sou um homem de posições. E até eu acho que ele colocou assim, ele tem posições firmes e, às vezes, com algum processo, não me recordo direito, mas com algum processo de indignação. Então, o que ocorre, que eu tenho dito? O presidente sabe, me conhece, se me conduziu para lá, exatamente conhecendo a minha personalidade e o meu jeito de ser. Não é? E o que eu tenho dito? O Renato, e eu disse na primeira entrevista, a minha relação com ele é uma relação que eu o conheço muito e ele não me conhece. Porque essa relação começa quando ele é atleta júnior do Grêmio, em 1980. Eu ia aos sábados de manhã no nosso casarão, Cacau, no Olímpico, para vê-lo treinar, porque eu ali já deslumbrava um grande jogador. Perfeito? E aí, a história do Renato, a trajetória, Tóquio, enfim, todos vocês sabem, eu não preciso ficar reiterando aqui. Não é? Então, o que eu tenho dito? Ele é um homem vitorioso, ele é um homem com um manancial de experiência, de vivências. Agora mesmo nós falamos aqui de um episódio, com o episódio de Copa do Mundo com o Tele Santana, envolvendo o nosso querido amigo Antônio Carlos Macedo, a quem eu também mando um abraço fraterno.
Então, o que eu tenho dito? Ele é um homem muito inteligente. E eu me considero um homem medianamente inteligente. E o presidente Romildo me conhece, também é um homem acima da média, no seu comportamento, na sua postura, na sua lealdade, na sua amizade e na forma de conduzir as coisas. Então, o que eu entendo? Quando 3 homens inteligentes, que buscam o mesmo objetivo, que buscam a mesma causa, e o presidente Cacalo, que foi presidente, que é vice-presidente dos mais vitoriosos, qual é a grande causa que nós buscamos? É vitórias, é resultado de campo, porque isso é que traz, celebra, consagra a expectativa de quem? Dos nossos milhões de torcedores espalhados. Sim. Então, pessoas inteligentes e com esse foco e com a... Obviamente que o Renato tem uma condição de ser um profissional do clube, mas nós não podemos considerar que o Renato é um apaixonado pelo Grêmio. Sim. Ele coloca isso de forma muito cristalina, ele extravasa isso. Né? Tanto é que está lá uma estátua construída para reconhecer isso. Né? Então, eu sei reconhecer toda esta grandeza, como a grandeza do próprio presidente Romildo, que é um dos homens mais vitoriosos. E eu estou chegando para contribuir, para ser um facilitador, para ser um provedor, obviamente respeitando também o meu jeito de ser, a minha personalidade e a minha postura, que é uma postura de gremista. Dentro desse contexto, tu assumisse o Grêmio e já tivesse, evidentemente, alguns contatos com o Renato. O Renato ouve o vice de futebol, especialmente no que diz respeito a ideias de futebol, ideias do time dentro de campo, o movimento do time dentro de campo? Benfica, eu te responderia assim. Eu, nesse período que estou na gestão do clube, eu nem sempre, minhas atividades profissionais me permitem, mas sempre que possível eu viajo, principalmente o Campeonato Gaúcho, os jogos aqui do interior, eu acompanho a delegação e algumas viagens para o exterior também. Sempre tive com ele um trato muito acessível, muito afável, de muito respeito, né, de ambas as partes. E quero te dizer o seguinte também, eu sou um profissional, hoje que atuo numa banca de advocacia, sou um profissional liberal, não é? E um profundo observador do futebol, pessoa que é apaixonado por futebol, mas sou um observador. Eu não sou uma pessoa especializada. Eu não fui um atleta profissional, não fui um atleta que frequentou as categorias de base aqui do Grêmio, do Internacional. Fui um jogador lá do interior, né, disputando campeonatos estadual de amador. Então, eu entendo que o Renato tem todas as prerrogativas, por todo o seu conhecimento, para adotar as políticas, adotar as estratégias, as providências de ordem tática, de ordem, porque ele vive esse mundo há quase 40 anos. Então, ele detém um conhecimento quase inigualável. Mas ele é um homem tão aberto ao diálogo que, certamente, isso eu trago essa história, porque, obviamente, a gente que vive, né, Cacalo, todos esses anos, vai conhecendo as pessoas que trabalharam com ele, que têm essa vivência com ele, que ele é um homem afável, um homem acessível, um homem aberto ao diálogo. O homem aberto ao diálogo são as pessoas inteligentes que sabem, e aí eu considero isso um dos esguios, um dos perfis mais inteligentes em qualquer liderança, é a capacidade de ouvir. Não é a capacidade, às vezes, de falar muito, mas a capacidade de ouvir, compartilhar e, às vezes, fazer um processo de reflexão para saber se realmente aquele aconselhamento ou enfim, ponto de vista é relevante ou não. E eu tenho certeza absoluta que o Renato tem essa sensibilidade. A capacidade de ouvir realmente é uma coisa extremamente importante. Aliás, eu nunca esqueço da frase do Mendes Ribeiro, narrador Mendes Ribeiro, para mim, em 84, quando eu estava chegando na Gaúcha, que ele dizia, Baldasso, o seguinte, assim, ó, nem sempre o melhor repórter é o que melhor sabe perguntar. Às vezes, o melhor repórter é o que melhor sabe ouvir. Perfeito. Né? Quem foi o melhor repórter do Rio Grande do Sul, Silvio? Quem foi? Depois de ti, óbvio. Depois de ti. Não. Eu coloco 2 repórteres assim, porque a gente teve, para mim, o jornalismo esportivo teve 2 momentos, em termos de reportagem, por exemplo. Uma reportagem mais artística, onde o Lauro Quadros, por exemplo, era muito forte, era muito bom, mas o Belmonte também. Nesse aspecto, eu considero o Belmonte. Só que depois houve uma ruptura. A gente partiu, e tu trabalhaste muito com isso, com a ideia de uma reportagem mais incisiva, sabe, mais perguntadora, mais forte. Tu fosse o artífice. Aí eu coloco o Antônio Carlos Macedo como melhor.
nesse aspecto. Os dois melhores repórteres que eu vi na minha vida foram Antônio Carlos Macedo e Silvio Benfica. Muito obrigado. Vamos seguir um pouquinho. O melhor repórter que eu vi foi Fabiano Baldassi. Eu acrescento Luiz Henrique Benfica. Também. E Lupe Martins. Muito obrigado. O Lupe. Além de ser uma figura extraordinária, o Lupe Martins, né? Mas vamos seguir, porque a gente está aqui com o Paulo Luz, o vice de futebol do Grêmio, mas também pode voltar. Daqui a pouco a gente volta com o Paulo Luz fazendo mais perguntas para ele. Eu quero que vocês perguntem aí. Mas podemos voltar um pouquinho para testar, provocar o Baldasso para o jogo do Internacional. Que tal, Kleber? Vamos lá? Eu acho que ele está mais calmo agora. Porque eu imagino... Eu quero ver aquelas convicções da semana passada, um dos 5 melhores treinadores da América do Sul, ofensivista o tempo todo. Cadê o ofensivismo do Internacional? Mas aí é que tá, a ideia é essa, mas não tá se completando. E a gente tem que descobrir por que não se complementa. E eu acho que ontem, mais uma vez, deu para observar. Te preocupa o rendimento do Inter ontem? Sim, preocupa. Tu falou que não dormiu a noite toda. Preocupa. O rendimento do Internacional ontem preocupa, porque não é isso que o treinador quer e não é isso que nós queremos. Ficar tocando a bola na tic-tac na frente da área sem entrar na área não me serve. E não serve ao Cudê também. Fabiano, a gente está discutindo algumas peças do Internacional. Será que não está na hora de repensar o esquema? Ele não vai mudar o esquema. Não, mas... E eu vou te dizer, Kleber, eu acho que não precisa mudar o esquema. O que precisa é encontrar para determinados pontos peças que executem melhor o que o esquema prevê. Mas tu acha que o D'Alessandro, do jeito que ele está, ele consegue fazer o que o Cudê exige? Mas o D'Alessandro tem sido um dos melhores jogadores do Internacional. Mas fazendo o jogo dele, não que seja... Tá bem, mas a ideia para o D'Alessandro, a ideia do Cudê para o D'Alessandro é o seguinte: tu fica naquele espaço restrito e com liberdade tu busca o jogo quando tu acha que pode buscar o jogo. E esse buscar o jogo do D'Alessandro foi um desafogo para o Inter no Grenal, contra lá um em Porto Alegre, em vários momentos. Ontem ele estava jogando atrás do Edenilson e do Bosquilha. O Edenilson, invariavelmente, está bem marcado. Qualquer time que vai pegar o Internacional sabe que se o Edenilson ficar livre, o Internacional tem grande chance de fazer um bom jogo. Então o Edenilson tem jogado mal o Edenilson e ele invariavelmente está muito bem marcado. No Grenal e contra a Laú, o Edenilson não conseguia se mexer e o D'Alessandro fez o trabalho de recuo para abrir o espaço. E aí o Guerreiro ficou isolado. O que falta, gente, é isso que eu estou dizendo. O que falta é essa figura central de meio campo ter a possibilidade de chegar um pouco mais, que o Lindoso não tem característica. Essa é a minha ânsia. O Edenilson é o jogador, assim, pela característica, com melhor possibilidade e capacidade para se inserir assim, dentro deste modelo de jogo do técnico. Porque ele faz área a área, né? Tem velocidade, tem rapidez, entra a área dentro. Exatamente. Agora, Kleber, a gente tem falado aqui, né? Com o D'Alessandro, o ataque do Internacional não se completa e fica lento. O técnico resolveu o problema do D'Alessandro, mas não resolveu o problema do ataque do Internacional. E aí eu te pergunto o seguinte... E aí resolve como? E aí eu te pergunto o seguinte: ontem começou o jogo o Marcos Guilherme e não o D'Alessandro, e o Inter teve os mesmos problemas. E eu falei sobre isso. E praticamente a mesma movimentação do Marcos Guilherme. Eu falei sobre isso. Em função dessas dificuldades de fazer o ataque com os dois, D'Alessandro e o Guerreiro, fazer um ataque mais forte, mais presente na área, mais rápido, em função dessa dificuldade, o técnico volta e meia vai fazer isso, talvez até acabe fazendo em definitivo, tirar o D'Alessandro e botar um outro jogador. Ontem foi o Marcos Guilherme. Só que eu entendo o seguinte: no momento em que ele faz isso, ele tira a capacidade criativa do Internacional, que só se dá no D'Alessandro. Então, ao fazer essa troca, ele precisa fazer uma segunda, colocando um jogador de característica criativa no meio, inclusive para lançar e explorar a velocidade do Marcos Guilherme, coisa que o Inter não teve no jogo de ontem. Nós, que em determinado momento fomos taxados como os invictos. Quem foi que fez isso? Foi o saudoso Ibsen Pinheiro, acho que taxou a imprensa de os invictos. Menotti. Los Invictos. Não, foi o Menotti, Los Invictos, exatamente. Los Invictos, porque nós sempre temos soluções para tudo. Nós que sempre temos soluções para tudo, estamos correndo em volta, é o cachorro correndo em volta do próprio rabo. Nós não estamos conseguindo sair desse dilema. E tu colocou mais uma vez o dilema. O dilema é: D'Alessandro no time é um desafogo, uma possibilidade de melhorar a produção quando está todo mundo marcado e tal, e ele fez isso. Mas com o D'Alessandro no time, o Guerreiro fica isolado. Se tira o D'Alessandro do time para colocar um jogador mais veloz e aí não se tem essa solução criativa para quando há uma necessidade maior, essa é a questão. O Internacional não se complementa por conta desses dilemas. Então eu estou tentando imaginar o que pode mudar o status quo, o que pode mudar a atual condição do Internacional. E eu vejo numa figura diferente no lugar do Lindoso uma possibilidade, Benfica. Uma figura diferente no lugar do Lindoso seria uma possibilidade. Sim. Para se complementar no meio-campo.
não está dando certo até agora. É que o Internacional, Benfica, tem 2 jogadores para exercer a mesma função. O Lindoso e o Musto. E aí falta gente na frente. É isso que está acontecendo. Agora, a solução, quem sabe joga com 12. No Campeonato Gaúcho sempre joga com 12, né? A arbitragem acaba sempre jogando para o Grêmio, mas o Internacional não tem muito. A propósito, Cacalo, nesse esquema do Grêmio, colocado no Grenal, com os 3 volantes ali, o Michael, por exemplo, mais centralizado, o Grêmio tem esta capacidade criativa com rapidez, com velocidade para atender o ataque? Eu acho que tem. Eu acho que tem, primeiro porque o Michael é um jogador de alta técnica. E, além disso, essa capacidade de criação com velocidade, com capacidade de enxergar o jogo, está no Matheus Henrique. Ele joga sempre com velocidade. Ele desarma e sai com velocidade sempre. É um jogador assim muito acima da média. Eu vou dizer, o Lucas Silva fica mais preso na marcação, mas o Michael e o Matheus Henrique têm ampla capacidade de armação. De organização de jogadas. E eu quero acrescentar isso, dizendo que, para mim, um dos jogadores mais importantes do Clássico Grenal, em todas essas valências, em todas essas rubricas que nós estamos falando, de armação, de marcação e de conclusão, e ajuda muito o meio-campo do Grêmio, chama-se Alisson. Está jogando muito. Está jogando muito. Está jogando demais. A atuação dele no Grenal foi, olha, de primeiríssima linha. E aí tem a questão tática, né, Kleber? Que é importante nos movimentos do Alisson. E já era assim com o Maicon na primeira linha de volante, né? Sim. Assim como o Ramiro foi uma solução para a saída do Juliano, o Alisson foi uma solução para a saída do Ramiro. Mas é que aí Kleber... Com um acréscimo, eu acho, né? O Alisson estava sobrecarregado, né? Porque havia só 2 a rigor do meio-campo. Agora, com 3, o Alisson fica mais livre para exercer a sua função. Bom, nós temos a presença hoje do Paulo Luz, vice de futebol do Grêmio, fazendo perguntas para ele. Eu vou fazer uma saia justa, que eu estou aqui para te provocar também, Paulo. Me permita. Quando o vice de futebol do Grêmio ficou sabendo dessa mudança estrutural do Renato na montagem do time para enfrentar o Grenal? Obviamente que eu estou participando diariamente de todas as atividades e, não me recordo direito, mas e também eu não tive uma conversa a respeito disso. Eu me apercebi que essa mudança estava ocorrendo, né? Exatamente pelo detalhamento de tudo que estava... No treino, por exemplo? Na condução do treino, na própria preparação de todo o jogo, né? Sim. Mas, obviamente, eu estava há uma semana, 10 dias no cargo, eu estou me assenhorando da situação, então, com todas as reservas de primeiro, né, participar do processo, assistir, absolver e começar a entender como é que as coisas ocorrem, né? Perfeito. Alguém tem uma pergunta? Não, eu tenho outra. A nossa interatividade, né? Tem interatividade, tem o Serrinha também que está na redação. Na interatividade o pessoal está perguntando muito para o Fabiano Baldasso se esse desempenho de ontem é suficiente para o... Completo, Inter. Se o desempenho do Inter ontem é suficiente para se classificar em casa devido ao resultado de 0-0. Baldasso, tu pode responder daqui a pouquinho? Que eu quero chamar o Rafael Serra. Foi erro meu, falha minha. O Rafael Serra na redação, porque o Rafael Serra acompanha o Grêmio. Está aqui o Serra. E o Serra, mais do que ninguém, pode fazer essas perguntas, tirar alguma dúvida com o Paulo Luz, que está te ouvindo aí, Serra. Tudo bem, Benfica? Um abraço para o Paulo Luz, nosso vice de futebol. Obrigado. Eu até, em cima do treino de ontem, porque o Jean-Pierre colocou nas redes sociais que está voltando, né? Ontem ele acabou participando do treino com bola e ele mesmo comemorou esse treino com bola com o restante do grupo. Como é que vocês estão projetando, vocês, né? Falo do departamento de futebol, comissão técnica, esse retorno do Jean-Pierre, Paulo, porque me parece assim que o Jean-Pierre era um cara fundamental, né? Até pela função dele no time, a saída do Luan, chegou o Thiago Neves, que ainda não está no ritmo ideal, nem do time, mas o Jean-Pierre saiu no momento que ele estava em alta, né? Como é que está sendo a preparação de retorno para o Jean-Pierre e se ele está sendo esperado para a estreia do Grêmio na Libertadores em março? O Jean-Pierre é um grande jogador, é um talento que provém das nossas bases e é uma grande expectativa, mas o retorno dele está sendo conduzido por muito cuidado pela nossa área médica, pela área de fisioterapia. Ele ainda se encontra num processo de transição
entre a área de fisioterapia e a área de fisicultura, e ontem ele participou alguns minutos, parcialmente, de um treinamento, não foi nenhum coletivo, foram 14 jogadores para cada lado, exatamente num processo que o Renato conduziu, no sentido de dar mais ritmo, eram os 2 toques, né? Que é uma praxe deles fazê-lo, e ele participou alguns minutos e foi retirado em seguida, exatamente para não forçar. E aí, Serra? É interessante, Benfica, porque o Renato vai começar a ganhar esses jogadores, né? Nesse mesmo trabalho que é em campo reduzido, como o Paulo falou, né? E aí o Jean-Pierre faz o trabalho de coringa. O que é o coringa? Ele faz o papel de estar à disposição do time que tem a posse da bola, né? O Jeromel também fez um trabalho parecido durante a semana. Claro que o Jeromel é um processo mais avançado do que o Jean-Pierre, que teve todo esse trabalho aí de recuperação de 4 meses. Então a gente pode dizer aí que o Renato nas próximas semanas, claro que o Jean-Pierre está nesse processo um pouco mais de cuidado, né? Mas se não sentir nada ao longo dos treinamentos, hoje deve fazer um outro, ele gradativamente vai, né, tendo mais carga de trabalho, e aí em março, agora chegando o Renato, já pode ganhar esses 2 jogadores aí, o Pedro Jeromel e também o GPR, para usar nas escalações, principalmente tendo em vista a Libertadores. Cacau, e o Jean-Pierre, Cacau? Eu acho o Jean-Pierre um grande jogador, que pode ser utilizado em mais de uma função no meio-campo, pela sua característica, pela sua origem de segundo volante. Mas eu queria fazer uma pergunta para o nosso vice-presidente. Só um detalhe, tu disse que mais de uma função... Ele pode ser utilizado em mais de uma função. Por exemplo, segundo volante e armador. Né? Jogar de segundo volante. Daqui a pouco o Jean-Pierre com o Matheus Henrique, por exemplo. Sim, ele é um jogador cuja origem é segundo volante na base do Grêmio. Queria fazer uma pergunta para o nosso vice-presidente Paulo Luz. Eu já ouvi várias entrevistas do presidente Romildo sobre o assunto. Mas eu queria saber, Paulo, para efeito de departamento de futebol exclusivamente, o elenco do Grêmio está pronto, está completo, ou ainda há uma oportunidade de vir mais um jogador? Presidente Cacau, toda a experiência que tu tens, tu sabe quanto o futebol é dinâmico, quanto as circunstâncias, às vezes, ou as imprevisibilidades nos conduzem para uma tomada de decisão que às vezes é quase que emergencial ou urgente. Neste momento, e tu sabes a grandeza do Grêmio, neste momento, até porque está se aproximando a primeira viagem para ir a Cali jogar com a América de Cali, e o Campeonato Gaúcho, nós domingos vamos decidir o primeiro turno, né? Nesse momento, é isso. Esse é o plantel que nós contamos para essa primeira jornada. Mas, obviamente, que com o andar, e quando você fala, Serra, do Jean-Pierre, o próprio Jeromel, e os senhores são todos jornalistas aqui, muito abalizados e muito competentes, o Renato é muito cuidadoso. E, na realidade, nós estamos também, o Renato está conduzindo a montagem dentro dos seus valores, dos seus princípios, da sua característica, da sua postura tática, ele está também construindo, porque nós temos que avaliar que nós trouxemos 7 contratações. E essas pessoas estão se integrando, estão se agregando, né? E nós temos alguns meninos que vêm chegando da base, ou alguns até mais consagrados, como é o caso do PP, que voltou de lá agora, né? Mas temos outros, né? Os meninos que tiveram uma atuação brilhante, que vão para a transição agora. Nós trouxemos 10 ou 12 atletas daqueles meninos que tiveram na Copinha para o grupo de transição. O grupo de transição nós tratamos disso assim como uma joia, né? Porque ali estão realmente grandes talentos. Então, o Renato está jogando o Campeonato Gaúcho, se preparando, né? Mas está, de certa forma, mantendo aquela base, mas agregando novos valores, e isso é um processo, vocês acabaram de dizer aqui, é um processo, futebol não ocorre num estalo, é muito trabalho, é muito treinamento, é muita... Então, por que a vitória no Grenal foi importante? E eu discordando respeitosamente do Baldasso, até porque eu, de certa forma, eu sou caxiense. Eu nasci no distrito, na época de São Marcos, hoje município, mas que pertencia a Caxias do Sul. Eu estudei por 8 anos em Caxias. O Cacau sabe disso, porque nas minhas manifestações eu cito sempre isso. E as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de ver o Grêmio jogar, muito menino era na Baixada, ainda na época da Baixada Rubra contra o Flamengo, hoje ser Caxias, ou no estádio Juventude.
Os jogos em Caxias do Sul sempre foram jogos muito duros, muito difíceis, porque Juventude e Caxias sempre foram duas expressões do futebol gaúcho. E agora, o Juventude está na Série B, o Caxias, que congrega também uma grande torcida e uma estrutura que enfrenta algumas dificuldades hoje, mas é uma força do futebol gaúcho. Então, nós vamos ter um enfrentamento muito difícil, nós queremos ganhar o primeiro turno, porque quem passa, e todos os senhores são muito vividos, sabe que a continuidade do trabalho, ela também vem com o suporte, com a relevância da vitória do resultado. E isso vai nos dar tranquilidade, não só para nós dar uma sequência no Campeonato Gaúcho, mas, inclusive, para os enfrentamentos que estão agora há menos de 15 dias, né, da própria Copa Libertadores, onde a gente tem consciência que o nosso grupo é um grupo difícil, né, com adversários, né, mesmo a gente ainda não tem segurança de quem será o adversário que vem desse jogo do Coimão lá e do Tolima, mas outros adversários são adversários classificados. Digo, realmente, de realce no futebol sul-americano e que tem também trajetórias. Então, nós estamos trabalhando, não é? E certamente, no meu modesto entendimento, porque a cada ano a gente faz renovações, a gente faz alguns desligamentos, né? Ou alguns atletas vão embora, chegam outros, e a gente sempre, quando inicia um ano, tem uma expectativa boa. E nós, esse ano, temos uma expectativa que nós estamos, meu modesto entendimento, com um plantel muito qualificado. A sensação minha é que nós temos hoje, praticamente, para cada posição, 2 atletas em nível de titularidade. E caberá ao Renato conduzir esse processo com a experiência que ele tem, com a sabedoria que ele tem, toda a comissão técnica ali, os auxiliares dele, para ele chegar numa conjugação que seja o melhor discreto que nós possamos levar a campo, principalmente nos grandes jogos, nos jogos decisivos. Dentro desse rumo, o ano passado o Grêmio não conseguiu títulos importantes. Tu achas, meu vice-presidente Paulo Luz, que a equipe do Grêmio deste ano é superior à do ano passado? O andar da carruagem, Cacalo, pela experiência, então, muito experiente de futebol, é que vai nos responder isso. Porque a gente também tem, né, isso é uma política de futebol do Grêmio, é uma política de clube, inclusive do nosso planejamento, na gestão do presidente Romildo, e que eu sempre faço questão de ressaltar. O Grêmio sempre tem um time competitivo, que entra em todas as competições com a expectativa e com chances reais de conquista de título. E tanto é que, mesmo nós não performando em 19, nós tivemos em 2 semifinais das maiores. Foi a Copa do Brasil, que escapou por nós por detalhe, e a Libertadores. Então, nós estamos no terceiro ano, estivemos em 19, consecutivamente, no terceiro ano que nós fomos à semifinal da Libertadores. Sendo que em 18, os senhores se lembram de que forma isso aconteceu. Como é que ocorreu a nossa eliminação. Então, aquela nossa expectativa é de termos realmente um grupo, neste ano, mais qualificado, e só o campo poderá dizer isso, mas esse é o sentimento que nós temos, e que, se bem preparado, e isso é que vem ocorrendo, bem treinado, né, e com a manutenção que nós temos. Isso é muito importante, porque os senhores olhem para quantos clubes brasileiros têm um treinador que está indo para a sua 4ª temporada, ou até 5ª, 16, 17, 18, 19 e 20. São 5. Não é? Então, isso é continuidade, isso é convicção. E tu sabes, aqui, todos vocês sabem, mas tu, Cacalo, que eu tenho essa relação, que futebol é muita convicção. Né? É tu acreditar no que estás fazendo, como qualquer coisa na vida. Né? Ou a gente acredita, ou não acredita. Perfeito. A gente tem que saber por que ganha e por que perde. E, certamente, esse patamar que levou o Grêmio, pós a conquista de 2016, 17, 18, nos dá confiança e suporte para saber que nós estamos no caminho certo. Temos melhoramentos por fazer, temos melhorias, temos evoluções? Obviamente que sim. Eu fujo um pouquinho dessa área de futebol, né, para dizer o seguinte: eu sou um gestor, eu sou um economista, sou um administrador, e isso é acadêmico, é científico. Todo o processo, todo o projeto de uma empresa, o programa de vocês aqui, pode chegar num momento, e vocês têm experiência, todas das emissoras que vocês já trabalharam, tem um momento que bate no teto. Sim. Tenho razão? Sim. Ou você se reinventa, ou você começa um processo de declínio. É.
E a reinvenção passa exatamente por esse processo evolutivo de melhorias, de consciência que eu tenho que melhorar, de mudanças, porque é muito natural, porque nós temos, o povo sul-americano, eu diria assim, nós temos um processo cultural de não ter constância de propósito. O que é constância de propósito? Eu não entrar em zona de conforto. Eu ganhei, eu sou campeão, eu agora estou com a faixa, e isso me dá o direito de eu poder dar uma relaxadinha. Perfeito. E no futebol de hoje, de alta performance, não é? Em que nós precisamos, para ganhar, ter todas essas variáveis que os senhores tão conhecem, e que acaba naquilo que a gente diz na gíria de futebol, na tal de química, ou no tal de encaixe, isso tudo faz parte de várias engrenagens. Perfeito, e todas elas têm que estar muito azeitadas. Muito bem. Bom, passa rápido demais. O programa está indo para o final, não deu tempo de mostrar os lances, a gente vai mostrar os lances para fazer. Kleber, Edu, amanhã uma análise aqui, os lances do jogo do Internacional, projetando de quarta-feira e falando muito, evidentemente, sobre o Grêmio. Rafael Serra aí na redação. Tem um destaque final do Grêmio aí, por gentileza, Serra? Ô, Benfica, hoje à tarde tem treino no CT Luiz Carvalho. O Thiago Neves, ele saiu do jogo treino de terça-feira com dores na coxa. Ontem ele foi submetido ao exame de imagem, ele tem um edema no local, mas não chega a ser uma lesão. Vai ficar sob observação hoje e amanhã. Amanhã é o último treino e a viagem no final da manhã para Caxias do Sul. Perfeito. Obrigado, Serra. Bom, indo 1 minuto, 30 segundos para ti, Cacalo. Olha, quero aproveitar meus 30 segundos para agradecer a presença do Paulo Luz aí, cumprimentá-lo pelo trabalho. Tenho certeza que será muito bom em relação ao futebol do Grêmio, porque a estreia do Paulo Luz numa decisão já foi vitoriosa contra o Internacional, estreia em uma decisão de vaga e num Grenal foi vitoriosa, e acho que o dirigente, o bom dirigente, o grande dirigente, aprende a ganhar e perder, mas ser um dirigente vitorioso, como ele já demonstrou, isso dá uma grande perspectiva para nós gremistas. Baldasso. Obrigado. Completa aí, Baldasso. Até respondendo a pergunta que o Edu fez antes, de um espectador, de um internauta, se eu acredito na classificação. O Inter vai classificar, o Inter tem que evoluir, tem uma semana até o próximo jogo e tudo vai acontecer. Vamos acreditar. Em casa a gente resolve. É isso aí. Muito obrigado, Paulo Luz, muito obrigado pela presença honra aqui. foi minha. Vamos repetir essa experiência. Muito obrigado. Fechamos o Bairrista Futebol Clube, voltando amanhã. Tchau.